Senhor Jesus Cristo, diretamente aqui do Ministério Igreja de Deus, Casa de Oração, em Paranavaí. Eu que vos falo, sou o vosso irmão Samuel, eu sou servo geral aqui neste ministério. A palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para este culto, para esta ministração, se encontra no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4. Eu estarei lendo a palavra do Senhor, se encontra no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, meus irmãos. O título está escrito: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Graças a Deus pela palavra do Senhor. É um texto bem conhecido a respeito do milagre que foi realizado aqui na vida desta mulher, por intermédio da vida do profeta Eliseu. Graças a Deus. Aqui nós lemos a palavra do Senhor, meus irmãos, a qual refere-se à vida de uma mulher, a qual agora se encontra viúva. O seu esposo havia falecido e ela ali ficou com os seus 2 filhos. Agora dependia dela para poder manter-se a si mesmo e para poder manter ali os seus 2 filhos. Porém, o esposo, havendo falecido, ele havia deixado dívida, ele havia contraído dívida enquanto ainda estava vivo, meus irmãos. E ali então a dívida não foi cancelada, e a Bíblia relata que ali então o credor daquela dívida, ele veio até aquela mulher, aquela senhora viúva, e agora ele queria receber o valor daquela dívida. E tendo em vista que se ela não pudesse pagar, ali então ele levaria seus filhos, 2 filhos que aquela mulher tinha, para poder ser escravos, para poder trabalhar e ser escravo até que a dívida fosse paga. Aquela mulher, conhecendo ali a vida do profeta Eliseu, sabendo que era um homem de Deus, um profeta verdadeiro, da palavra da verdade, aquela mulher então, ela usa o seu único recurso que lhe restava, procurar ali a vida do profeta Eliseu. E então ali, aquela mulher encontra o profeta e relata tudo o que estava acontecendo na sua vida. Relata ao profeta tudo o que estava acontecendo e como a sua situação estava difícil, meus irmãos, porque agora aquela mulher, ela poderia perder os seus 2 filhos. Se já não fosse difícil ter perdido o esposo, agora também que seria tirado os filhos, meus irmãos.
Tendo em vista, meus irmãos, que aqui relata essa história há mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos atrás, 4.000 anos, e aqui nós podemos entender que esta época o marido ele era o provedor da casa. Geralmente a esposa cuidava da família, ali dos filhos, cuidava dos afazeres da casa, cuidava ali de preparar o almoço, de preparar toda a alimentação, cuidar de todas as coisas. E então aqui nós vemos que ali então agora ficou difícil para aquela mulher, ficou muito difícil para ela, e então a única alternativa foi poder então buscar ali a vida do profeta. Então ali o profeta fala com ela e disse para ela, pergunta a ela: diga-me o que você tem na sua casa, algum bem material, alguma posse que pudesse, quem sabe, ser vendido para poder pagar aquela dívida. E aqui então aquela mulher, ela relata ao profeta Eliseu que ela tinha uma pequena botija de azeite em sua posse, na sua casa. E ali então o profeta disse para ela: olha, vai até os seus vizinhos e pede bastante vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, não poucas, mas bastante vasilhas emprestadas. Irmãos, quando olhamos aqui para o que o profeta Eliseu disse para esta mulher, para poder ir até os vizinhos e pedir emprestado, nós precisamos entender, meus irmãos, que é preciso ter uma boa vizinhança, é preciso ter um círculo de amizade e respeito e receptividade com os vizinhos, meus irmãos, porque se aquela mulher não tivesse um círculo de amizade ali com seus vizinhos, não teria como ela ir pedir emprestado. E aqui então nós vemos, meus irmãos, no livro de Provérbios, no seu capítulo 17, no verso 17, está escrito: ama o amigo em todo o tempo, e na hora da dificuldade nasce um irmão. Vocês se lembram também quando Jó passou por aquela situação difícil, a qual veio apenas 3 amigos para poder ajudá-lo e consolá-lo, e ali então eles fizeram um grande questionamento sobre a vida dele, e no final foi preciso até Jó interceder e orar por eles, porque eles falaram coisas contra Deus, coisas erradas contra Deus eles falaram. Então o que nós vemos, meus irmãos, que é preciso ter bons amigos, não muitos, mas alguns amigos verdadeiros. Só que aí alguém vai dizer assim: ah, irmão, mas lá em Jeremias 17, verso 5, se eu não me engano aqui, está escrito que maldito o homem que confia no homem. Mas, irmãos, ali está se referindo à questão de homem, ser humano que confia em si mesmo, ou que confia nos reis, que confiavam ali no poder dos reis, que confiavam na força bélica, na força do seu braço, e deixava de confiar em Deus. Ali não refere-se à questão de confiança no ser humano, porque nós devemos confiar, meus irmãos, no ser humano, devemos dar voto de confiança ao ser humano, ao nosso próximo, porque nós queremos receber confiança, queremos que confiem em nós. E por que então que nós não vamos confiar no nosso próximo? Muitas vezes, meus irmãos, tem pessoa que ele não confia em ninguém, ele não dá um voto de confiança em ninguém, ele quer a todo tempo que confie nele, mas ele mesmo não dá um voto de confiança em ninguém. Ele é muito desconfiado, ele a todo tempo está negando a confiança no seu próximo. Mas a palavra do Senhor nos traz a entendimento que devemos confiar no nosso próximo. E se ele errar, Jesus disse: se alguém errar, pecar contra ti, num dia somente perdoa 70 vezes 7, que são 490 vezes.
Porque muitos, quando alguém lhe ofende, rapidamente ele o corta do seu círculo de amizade, do seu círculo de confiança. E nós não devemos fazer assim. Quando eu ou você erra, você quer que as pessoas te cortem do círculo de amizade, não confiem mais em você? Nós não queremos isso, meus irmãos. Nós queremos ser perdoados. E quando erramos, meus irmãos, vamos nos reconciliar. Jesus disse: quando alguém pecar contra ti, se alguém te ofender, vai até ele e se reconcilia com ele. Ah, irmão, mas foi ele que me ofendeu, ele deveria vir até mim. Jesus disse que não, que nós devemos ir até ele, e ali nós podemos ganhar o nosso irmão. E está em Mateus 18, 21. Você pode estar lendo ali na sua Bíblia. Então aqui, meus irmãos, ela mandou seus filhos ali pedir muitas vasilhas emprestadas. E o profeta disse: olha, pegue as vasilhas, entra dentro do seu quarto com os seus 2 filhos, fecha a porta e vai orar, vai falar com Deus. E ali então ela obedeceu o que o profeta mandou. E ela entrou no seu quarto, fechou a porta, e ali ela orou a Deus. E ali ela foi derramando azeite dentro das vasilhas. E as vasilhas, meus irmãos, foram se enchendo de azeite, vasilhas que cabiam bastante azeite. Ela não foi, se fosse no dia de hoje, ela não foi se lamentar nas redes sociais, ela não foi no Facebook se lamentar, ela não foi no WhatsApp se lamentar, vamos trazer por dias atuais, ela não saiu a espraguejar, ela não foi amaldiçoar a Deus pela situação que ela estava vivendo, ela não tentou tirar a sua vida, mas ela fez aquilo que era certo. Ela foi à procura do profeta, do homem de Deus, porque aquele tempo estava no tempo dos profetas, o tempo que Deus falava com o povo através dos profetas, através ali dos seus ministros, meus irmãos. Mas hoje Deus fala, o principal é pela Bíblia. Está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 1, que antigamente Deus falava pelos profetas, mas hoje fala por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, toda ministração, toda pregação, toda revelação, toda profecia, meus irmãos, ela tem que se enquadrar com os ensinos de Jesus, se enquadrar com a palavra de Deus, principalmente com o Novo Testamento. Tudo aquilo que não se alinha com Jesus, com o ensinamento de Jesus, meus irmãos, nós devemos descartar, porque está escrito em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e verso 21, está escrito: não desprezais as profecias, mas provai se elas são de Deus. Ou seja, não devemos desprezar as profecias, mas devemos provar se ela é de Deus. No livro também de Atos 17, verso 11, meus irmãos, está escrito que os bereanos recebiam a palavra ensinada pelos apóstolos e eles iam para os escritos, para as escrituras que eles tinham na época, conferir se era aquilo mesmo, senão eles não aceitavam. Também no livro de 1 João, capítulo 4, verso 1, está escrito: não creiais em todo espírito, mas provai se ele é de Deus. Também no livro de João, capítulo 5, verso 39, está escrito que devemos examinar as escrituras. Livro de Amós também, capítulo 4, verso 6, está escrito que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Capítulo 6 de Amós, verso 3, está escrito: conheçamos a Deus e prosseguimos em conhecê-los. E no livro de Mateus, capítulo 14, verso 15, está escrito: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Ou seja, tanto aquele que está guiando, como aquele que está sendo guiado, se ele não abrir os seus olhos, ele vai cair no barranco. Então vou conferir aqui, livro de Mateus, no seu capítulo 15, no verso 14, corrigindo aqui,
Mateus capítulo 15, verso 14. Estarei conferindo aqui na Escritura. Mateus capítulo 15, verso 14. Está escrito isso: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então nós vemos, meus irmãos, a necessidade que há de examinarmos as Escrituras, meus irmãos. Os apóstolos disseram: a nós convém obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é de toda aceitação e é verdadeira. Está escrito em João 17:17. Está escrito: santifica-te na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Nós estamos procurando aqui 2 Reis capítulo 4. Então aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, a qual o profeta disse para aquela viúva: entra no teu quarto e ali com seus filhos ora. E o azeite foi sendo derramado, meus irmãos, dentro daquelas vasilhas, e foi se enchendo, e ali os meninos foram trazendo vasilhas após vasilhas até a sua mãe. E quando de repente então acabou-se as vasilhas vazias, e o menino disse: mãe, acabou-se a vasilha. E então o azeite parou. Quando completou ali, meus irmãos, que encheu aquelas vasilhas, o azeite ele parou. E aqui nós vemos, meus irmãos, o que aconteceu. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, o que ela fez? Ela foi até o profeta e ela relatou ao profeta o milagre que havia acontecido. E aqui o profeta disse para ela: vai, vende tudo o azeite, paga a dívida e viva do resto. Interessante isso aqui, meus irmãos. E eu já ouvi muitas vezes esse tipo de pregação aqui, mas eu nunca ouvi ninguém falar o que eu vou falar a voz. Não que eu seja melhor ou pior, apenas Deus ele me revelou dentro da sua palavra que eu viesse a trazer esse tipo de ensinamento e orientação para a nossa vida, para a minha vida, para a vossa vida. E aqui o profeta Eliseu disse para ela: venda todo o azeite, paga as suas dívidas e aí então viva do resto. Interessante, irmãos, que aqui, quem sabe, esta mulher, se ela não fosse temente a Deus, e ali ela recebeu esse milagre, e se ela não fosse ali temente ao Senhor, quem sabe, ela poderia pensar que nada, eu não vou pagar essa dívida não, vou pegar esse dinheiro, eu vou me mudar para longe, porque o azeite, meus irmãos, era uma iguaria de um grande valor, e aqui vemos que era muito azeite, e ela vendendo, rendeu uma boa aposta em suas mãos. Então ela poderia pensar: eu vou embora para outra cidade, poderia sair de madrugada, e ali o credor nunca mais iria encontrar ela. Mas não, meus irmãos, ela foi, pagou a sua dívida dignamente, como uma pessoa honesta e correta, e ali ela foi viver do resto. Quem sabe ela empreendeu em alguma área, quem sabe montou ali algum pequeno comércio para poder ter renda, para poder viver ali da renda, do lucro. Aqui não relata, mas podemos entender que quem sabe ela investiu, ela fez um investimento ali de alguma maneira para poder viver do resto, daquele que havia sobrado, daquela renda. Irmãos, eu venho enfatizar aqui dentro deste texto algo muito importante, meus irmãos, para nós cristãos que queremos prosseguir esse caminho da salvação, que queremos viver piamente em Cristo e queremos obedecer os mandamentos de Deus. E nós não devemos causar escândalos aos nossos irmãos e nem aos de fora, nem aos ímpios, porque muitas vezes as pessoas falam: olha,
se for para ser cristão ou crente como você, eu não quero, porque muitos irmãos têm difamado o bom nome do cristão. Não que nós sejamos santarrões ou santos, não, ainda não alcançamos este patamar, mas estamos trabalhando para santificarmos na presença de Deus, porque está escrito: aquele que é sujo, suje-se mais, mas aquele que é santo, santifique-se mais. Então aqui, meus irmãos, eu vejo uma mulher que teve uma atitude honesta. Ela vendeu, pagou a dívida, porque até mesmo, meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas crentes, crente religioso, porque sempre eu falo isso, crente religioso e cristão, porque o crente religioso, meus irmãos, ele não se converteu a Cristo ainda, ele ainda não conhece a palavra do Senhor, ele não conhece Bíblia, ele lê aleatoriamente, mas ele não se aprofunda na Escritura, ele ainda não recebeu o pleno conhecimento, porque no livro de Provérbios, meus irmãos, capítulo 1, verso 23, está escrito: se obedecer os meus mandamentos, eis que sobre vós derramarei do meu Espírito, e então vos fareis entender as minhas palavras. Meus irmãos, para entender o espiritual da palavra de Deus, tem que receber o Espírito Santo, senão fica apenas uma leitura material, não vai entender, vai ser como se estivesse lendo um outro livro qualquer. Mas quando recebe o Espírito Santo, a pessoa tem entendimento. Também no livro de João, capítulo 16, no verso 13, está escrito que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E no livro de Mateus, capítulo 19, verso 11, está escrito que nem todos podem receber essa palavra, mas somente a quem é dado. E também no livro de 1 João, capítulo 2, verso 20 ao verso 7, está escrito que a unção que vós recebestes, ela fica em vós. Não é preciso que ninguém vos ensine, porque o Espírito vos ensina todas as coisas, e a unção que nós recebemos fica em nós. Também, meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo 24, verso 45, se eu não me engano, está escrito: Jesus disse assim para os apóstolos: a partir de agora eu vou abrir o vosso entendimento, e vocês então entendereis as minhas palavras. Por que eu falo isso? Porque no livro de João, capítulo 6, verso 60, meus irmãos, está escrito assim: as minhas palavras é espírito e é vida. A palavra do Senhor, Jesus, ele fala por parábolas, por meio de parábolas, levando para o âmbito espiritual. Se lembra de Nicodemos, que Jesus estava falando que ele precisava nascer de novo, e Nicodemos, sendo mestre em Israel, ele disse: como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então aqui, meus irmãos, como eu disse, o crente religioso, ele não se converteu a Cristo. Ele, quem sabe, é convertido a uma placa ministerial, a um CNPJ, ao nome da igreja. Quem sabe ele é convertido a um líder religioso, a um pastor. Quem sabe ele é convertido à igreja que ele congrega, que é o prédio, conhecido como igreja, que é o salão. Porque igreja mesmo, meus irmãos, a igreja de Cristo são pessoas espalhadas por todo o mundo. Não é um prédio a igreja de Cristo. Está escrito em Atos capítulo 20, verso 28, que Jesus comprou a sua igreja do seu próprio sangue. Então Jesus não comprou um prédio, nem um salão. É apenas um salão, é apenas um prédio onde nós nos congregamos para poder incentivar a união, a fé e o amor entre os irmãos. Porém, meus irmãos, o cristão, como está escrito em Atos 11, verso 26, ele segue a Cristo, eles obedecem a Cristo. O cristão, meus irmãos, ele é convertido a Cristo,
Ele não é convertido a um homem que funciona como pastor, ele não é convertido a um ministério, a uma placa, ele é convertido a Cristo e segue a palavra de Cristo. Por muitos anos, eu fui um crente religioso, seguidor de um rito religioso, que frequentava a igreja 3 vezes por semana, 2 vezes, 4 vezes, e o crente religioso, ele acredita que servir a Deus é isso, é estar dentro de um lugar chamado igreja, 1 vez por semana, 3 vezes por semana. O crente religioso acredita que servir a Deus é apenas funcionar como um obreiro dentro de uma igreja, como um pastor, como um presbítero, ou como um membro. O crente religioso acredita que servir a Deus é usar gravata, usar terno. Sim, é muito elegante a pessoa usar o terno, a gravata, a vestimenta, fica muito bonita, mas num calor desse, meus irmãos, nós usar a gravata e terno, misericórdia, só daria aonde tem um ar-condicionado. No lugar que não tem, fica difícil, porque servir a Cristo não é pela vestimenta. No tempo de Jesus, vamos dizer assim, a vestimenta era túnicas. A túnica, ela tinha um formato de um saiote longo, e o que diferenciava era algum detalhe: a túnica do homem para a túnica da mulher. Só que hoje muitos acham que servir a Cristo é uma roupa longa até os pés. É claro, a Bíblia ensina que devemos nos vestir com modéstia e com ordem. Não vai vestir uma roupa que causa escândalo, sensualidade, mas deve-se ter moderação. Mas não que servir a Cristo, que a vestimenta do cristão deva ser ali apenas uma vestimenta social, que tem ministério que proíbe até mesmo para o homem crente uma calça jeans. Eu mesmo uso calça jeans, esporte fino, gente usando camisa que não vai até o punho, que não seja manga longa. Nem por isso a gente não deixa de ser cristão, porque o crente religioso, ele quer olhar para o outro que é crente religioso e quer ver esse tipo de vestimenta, uma saia até os pés, uma gravata, um terno. Se não for assim, não é crente. Então é crente religioso, meus irmãos. Então aqui, meus irmãos, quando falamos da palavra a qual aconteceu na vida desta viúva, eu venho lembrar que muitas pessoas, eu mesmo já vi, que são crentes, meus irmãos, e eles são caloteiros. Muitos, quantos e quantos são caloteiros que não pagam suas dívidas, meus irmãos, que não cumprem aquilo que trata. Quantas pessoas já falou para mim assim: eu não quero vender nada fiado para crente, porque a maioria não paga. Então eles têm envergonhado o nome do cristão, meus irmãos. Eu mesmo, há muito tempo, uns 20 anos para trás, eu já fui mal pagador. Demorava para pagar, enrolava, até que Deus me libertou disso. E por intermédio da sua palavra, aqui dentro deste texto e muito texto, nós aprendamos como se portar, meus irmãos. Tem tantos crentes aí e ele não honra o compromisso, e isso tem envergonhado o nome do Senhor, porque nós devemos dar um bom exemplo, meus irmãos. Se você comprou, paga. Se você tomou emprestado, devolva, pague. Mas muitos têm se tornado caloteiros, meus irmãos. Muitos têm dado o nó dos outros, e muitas outras coisas que muitos crentes têm feito. Quando eu digo isso, eu estou incluído, meus irmãos, porque eu não sou santo, eu sou pecador. Quando eu digo isso, a palavra primeiro é para mim. Quantas e quantas coisas que nós praticamos, não devemos praticar sendo cristãos, meus irmãos. Então é dessa maneira. Aqui a palavra do Senhor está escrito que quando deve, tem que se pagar. Nós queremos receber quando alguém devemos para nós. Então também vamos pagar a dívida a qual nós contraímos. E para terminar, meus irmãos, é só lembrando que esse ministério aqui foi levantado para poder pregar contra as heresias, contra os falsos profetas e contra os enganos
E aqui nós trazemos o ensinamento da doutrina, a qual o cristão, meus irmãos, ele deve praticar. E aqui no livro de Provérbios, deixa eu achar aqui, Provérbios, estarei lendo já para terminar. Provérbios, capítulo 25, meus irmãos. Provérbios 25, no seu verso 47. Estarei lendo aqui para os irmãos, só estar refletindo que nós devemos nos portar conforme as Escrituras, meus irmãos. É muito bom ler Provérbios, Eclesiastes, para podermos aprendermos doutrina, para podermos entendermos a palavra do Senhor. Provérbios 25, verso 47. Provérbios 25, verso 17, meus irmãos, corrigindo, está escrito assim: não ponha muitos pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Irmãos, a palavra do Senhor, Provérbios 25, 17, está escrito que não devemos colocar muitos pés na casa do nosso próximo. Isso aqui não é ensinado dentro das igrejas, meus irmãos. Isso aqui a grande maioria dos cristãos não conhece, e ali eles vão além do limite. O que acontece, meus irmãos? Não devemos estar todo dia na casa dos nossos familiares, do nosso conhecido, porque vai incomodar. Se eu for todo dia na casa de um parente meu ou de um amigo, vai se tornar pesado, cansativo, e eu vou estar incomodando ele. Devemos ir de vez em quando, meus irmãos, na casa dos nossos conhecidos e familiares, não direto, porque quando nós demoramos aí 15 dias, um mês ou uma semana para ir na casa de algum conhecido, de um familiar, ali a conversa ela torna-se agradável, torna-se gostosa. Mas se vai todo dia, começa a ficar, vai se enfadando, ali já não se tem assunto para conversar. E outra coisa, meus irmãos, quando nós vamos na casa do nosso conhecido ou dos nossos familiares, e muitos fazem isso, chega no portão, ele chama e abre o portão e entra para dentro. Irmãos, não deve fazer isso. O cristão tem que ter prudência, tem que ter ordem, tem que ser moderado. Aqui vai um conselho para mim e para você, e se quem sabe pratica isso. Quando chegamos na casa de um conhecido ou de um familiar, e ali nós chamamos uma vez, duas vezes ou três, e não saiu ninguém, ali então nós vamos embora. Ali nós vamos embora, voltamos outro dia e não entramos para dentro, porque aquela pessoa a qual nós procuramos possa não estar ali. Pode ser que esteja só a esposa, pode ser que esteja só os filhos, e ali a pessoa ela entra para o quintal e ali ela vai passar vergonha. E não devemos fazer isso. A casa da gente, meus irmãos, ela tem que ter respeito. A casa do próximo tem que ter respeito. Na nossa casa, quem sabe, ficamos de bermuda, ficamos à vontade, ficamos sem camisa. Só que na casa dos outros, irmãos, tem que ter respeito, tem que ter prudência. Você não vai abrir a geladeira do seu conhecido para poder pegar uma água, um refrigerante, mesmo que ele mandar, não faça isso. Você não vai chegar na garrafa de café e pegar o café por conta própria. Sempre espera para poder você receber a vida daquela pessoa, e ela mesmo venha te servir ali, quem sabe. Porque até mesmo Jesus disse assim: quando fores convidado para um jantar, um banquete, não ocupe o primeiro lugar, porque pode ser que esteja alguém mais importante do que você, e você tenha que sair daquele lugar e ir lá para o último. Mas quando for convidado em um banquete, senta no último lugar, e ali então, quem sabe, você poderá ser chamado para a frente ou para o primeiro. Então vamos analisar a Escritura, meus irmãos, para poder viver bem e viver em paz e ter uma vida quieta e sossegada na presença de Deus. Já estou encerrando esta ministração, como eu disse, diretamente do Ministério Igreja de Deus Casa de Oração, localizada em Paranavaí,
no Jardim Simone 2, meus irmãos, número 586, na rua João dos Santos Maia. E aqui nós temos culto toda terça-feira e ao sábado às 7h30. Todos estão convidados para estar nos visitando aqui e até o próximo culto, se assim Deus permitir. Se Deus permitir e estivermos aqui vivos, conforme está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, verso 13, se estivermos vivos e se Jesus quiser, estaremos e faremos. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade, que a Tua palavra venha alcançar, meu Deus, a muitos, ó Pai. Sim, meu Deus, que pessoas venham a ser libertas conforme o Teu querer, e aqueles que estão enfermos, meu Deus, eu te clamo pela Tua misericórdia, se é do Teu querer, ó Pai, se é da Tua vontade, neste momento, ó Pai, curar, libertar, restaurar, que seja feita a Tua vontade, meu Deus, na vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome de Jesus Cristo. Eu digo amém e amém, em nome de Jesus.